vocês. A minha esposa, não posso deixar de esquecer, ou deixar de lembrar, de agradecer, melhor dizer, também, bem, todas as irmãs, todos os irmãos. Eu vejo até a irmã Leandra, uma criancinha, né, com esforço, no sentido de empenho, porque quem tem criança sabe que se não for com força e com empenho, também, logicamente, não dá assistência, mas aqui a igreja não dá assistência. Meus queridos, eu gostaria que abrisse a palavra de Deus comigo. Hoje é um culto de ensinamento. Se precisar, dá até para falar sem microfone, mas eu vou tentar só passar para os irmãos aquilo que senti de Deus e trazer para os irmãos nesta noite. Em Gênesis, capítulo 36, Gênesis capítulo 36, versículo 2, depois versículo 5 e versículo 8, e o último versículo, Gênesis capítulo 36, versículo 2. Eu vou lendo. Esaú tomou por mulher Olíbama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Aí você vem para o versículo de número 5. Olíbama foi mãe de Jeús, Jalã e de Corá. Estes foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Aí vem o versículo 8. Portanto, Esaú, também chamado Edom, foi morar na região montanha de Seir. Você vai lembrar desse nome de Seir daqui a pouco. E em Deuteronômio, no capítulo 2, Deuteronômio capítulo 2, versículo de número 12. Naquele tempo, Oreus, os descendentes de Seir, Oreus, viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali e acabaram com eles e ficaram morando no território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que Deus lhes tinha dado. E o último versículo, Ezequiel, capítulo 35. Ezequiel, capítulo 35. Versículo de número 14. Deus falou: eu arrasarei com Seir, terra de Edom, de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda. Versículo 15. Do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto, toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Meus queridos, hoje é um culto de ensinamento. Eu estou lendo essas passagens, não dá nem para falar muito sobre estas terras, não. É para falar um pouco
sobre o sentimento de Deus. Essas passagens aqui, elas servem para a nossa meditação sobre o que nós estamos sentindo com o próximo. Primeiramente, aqui a gente começa falando aqui sobre Esaú, que começou o sentimento de Esaú, foi um sentimento sem compaixão pela sua família. O sentimento de Esaú não estava sendo um sentimento que foi aprendido com o seu pai Isaque. O sentimento de Esaú estava demonstrando que parece que ele não tinha aprendido nada com a sua mãe, irmã Rebeca. O irmão Isaque, pai de Esaú, ele tinha aprendido a ter bondade no coração. Ele aprendeu a ter amor no coração. Eu estou falando de Isaque. Eu estou falando de sua esposa Rebeca. E aí nasce Jacó, mas o primogênito é Esaú. Esaú aprendeu a vida inteira com seu pai Isaque, ter amor no coração, mas ele não quis ter amor no coração. Os amados sabem que ninguém é obrigado a nada. Eu tenho filhos e os irmãos também têm filhos. Todo mundo aqui ensina seus filhos no caminho que devem andar. Só que depois que os meninos ficam certa idade, vai depender deles querer seguir aquilo que aprendeu com os pais ou não querer seguir. Se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite, tem alguém aqui que sabe aquilo que seus filhos vão querer seguir depois dos 18, 19, 20, 21 anos? A gente profetiza que eles vão seguir o caminho do Senhor, porque nós ensinamos eles no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Está escrito: ensina o menino no caminho. Ensina o menino no caminho. Quando a gente ensina nossos filhos no caminho, a gente tem o quê? Uma surpresa agradável. Os filhos crescem e querem seguir aquilo que aprendeu do seu pai ou da sua mãe. Se os filhos, eles crescerem e não querem mais seguir aquilo que aprendeu do pai e da mãe, e alguém falar assim: fulano, você está nesse caminho tortuoso, seu pai te ensinou foi isso? Sua mãe te ensinou foi isso? O que eles vão falar? Não, minha mãe não me ensinou isso não, meu pai não me ensinou isso não, eu estou fazendo isso porque eu quero. Pode vir aí, você pode perguntar para qualquer pessoa que não é crente: fulano, você está bebendo? Fulano, você está fazendo tudo isso? Fulano, você está maltratando lá em B e C? Você aprendeu isso com seu pai? Você aprendeu isso com sua mãe? Na maioria das vezes eles vão dizer: não, meu pai nunca me ensinou a ser gente ruim, minha mãe não me ensinou a ser gente ruim. Quer dizer, eles aprendem a fazer o que é certo, mas aí, depois de certa idade, cabe a eles decidir fazer o que eles querem fazer. Ok, o caso de Esaú foi a mesma coisa. O pai de Esaú era crente, irmão Isaque. A mãe de Esaú era crente, irmã Rebeca. Só que Esaú não quis ser crente. Esaú não quis obedecer a palavra de Deus. Domingo agora eu falei um pouco sobre os casamentos de Esaú, e hoje eu queria entrar um pouquinho para voltar a falar sobre o sentimento. O sentimento que uma pessoa tem que ter, não igual ao sentimento de Esaú. Esaú, ele casou com uma das suas mulheres, que se chamava Oholibama. Essa Oholibama, ela teve 3 filhos. O nome de um deles é chamado Jeus, não é Jesus não, viu? É Jeus, é Jalão e é Corá. Eu tenho que te dizer, porque está na Bíblia, mas não é o foco do ensino não, mas eu tenho que te dizer. E o que isso tem a ver? Essa mulher chamada Oholibama, ela era filha de um homem chamado Aná. Este Aná era filho de um cidadão chamado Zibeão. E este Zibeão é filho de Seir. Por que eu tenho que te dizer isso? É porque Esaú, ele entrou na família de um homem chamado Seir. Ou seja, Seir, ele era um
Ele era um homem dono de fazenda, irmã Leandra. Seir era um homem muito poderoso. Só que Esaú, ele entrou numa família que ia dar problema no futuro. Tem coisa na nossa vida, não estou falando de casamento não, você quer só para vocês entenderem um pouco de sentimento. Você já pensou se tudo aquilo que eu senti eu fizer, meu irmão? Você já pensou se tudo aquilo que uma pessoa colocar no sentimento a pessoa fizer? Vou dar um exemplo. Tempos atrás, um adolescente, já indo para jovem, aqui em Teixeira, falou comigo: pastor, eu estou querendo pegar, comprar um visto e ir para a Europa. Eu disse: seu pai já sabe, sua mãe já sabe. Eu converso com muita gente. Ele falou: estou muito revoltado, eu estou muito decepcionado com a igreja. Esse pessoal aí que vai sair da adolescência e que tal, acha que o negócio é fácil, depois vai ver que o negócio é fácil. Aí a gente conversa com todo mundo. Ok. Eu falei: sua mãe já sabe. Não, mas eu estou pensando em mim. Eu falei: não. O que é que você está? O que está acontecendo com você? Eu estou sentindo isso. Eu falei: não seja guiado pelo seu sentimento, não. Sentimento às vezes faz a pessoa ir para o precipício. Você já pensou se tudo aquilo que uma pessoa sentir, a pessoa fizer, meu? Quanto sentimento que passa pelo coração de uma pessoa? Quanto sentimento que passa pela vida de um pai? Quanto sentimento passa pela vida de uma mãe? Quantos sentimentos passa pela vida, logicamente, de alguém? E no caso de Esaú, Esaú sentiu de entrar numa família só para poder ter o gosto de provocar a mãe dele. Oh, meu Deus! Ele entrou numa família só para ter o gosto de provocar o pai. Ele não amava essa mulher. Ele queria provocar. Falando no caso espiritualmente, você já pensou se eu pegasse para fazer uma obra só para provocar um amigo meu? Só para provocar um colega meu? Só para provocar um vizinho meu? Se eu, logicamente, entrasse numa empresa sem querer trabalhar, só para provocar um chefe, só para provocar uma pessoa que eu quero vingar? Eu estou dando um exemplo de Esaú. Foi isso que aconteceu com Esaú. Esaú não gostava dessa mulher chamada Olíbama. Ele casou com ela para provocar a mãe dele, chamada Rebeca. Ele casou com a Olíbama só para poder provocar seu pai Isaac. Ok. Aí, prosseguindo mais adiante, essa mulher tinha sangue de Eveu. Quem era Eveu? Se você abrir a Bíblia aí, abre aí se você puder me ajudar, para você não ficar com sono. Que culto de ensino não dá nem para a gente gritar aqui, pular, se Jesus tomar, ele toma ambiente. Mas culto de ensino é para nós falar algo que concerne na congregação interna, mas eu não posso falar nada daqui sem entrar para dentro da palavra, para poder falar um pouco da palavra. Livro de Gênesis, capítulo 10, eu gostaria que alguém lesse o versículo 2, outro leia o versículo 5 e outro leia o versículo 21. Leia para mim aí. Pode ler Gênesis capítulo 10 e 2, e outro vai ler Gênesis capítulo 10, versículo 5, outro vai ler Gênesis capítulo 10, versículo 21. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tira. Esses são os filhos de Jafé. Alguém abriu aí em Gênesis 10, versículo de número 5? Pode ler. Gênesis 10, versículo 5. Pode ler o 6 então, vamos ver se é. Deu certo aí? Cus, Misraim, Put, Canaã. Esses são os filhos de Cã. Cus, Misraim, Put, Canaã. Ok. Outra pessoa leia para mim Gênesis, capítulo 10 e 21. Pode ler, o tempo está correndo.
capítulo 10 e 15, que vai falar sobre os filhos de Canaã aí. Se você ler para mim, por favor. Pode ler, Andréia. Sidom. Pode ler mais. Et. Jebuseu. Gigazeu. Eveu. Apareceu Eveu aí, pode ler. Aqueu. Alcineu. Arvadeu. Zemareu. Ramateu. Ok. Espalhou todo mundo. Eu não posso entrar em detalhe de família que está sono, mas eu tenho que ler para você. Cananeus. O que isso acontece? A Bíblia fala que Esaú, ele casou com essa mulher chamada Olíbama. Essa mulher chamada Olíbama, ela era a quinta mulher dele. Ele já tinha 4 casamentos antes. O primeiro casamento eu falei aqui no domingo passado, que foi com uma mulher chamada Judite, filha de Beeri, Eteu. Segunda mulher, uma tal de Bazemate, filha de Elon, Eteu. Uma terceira mulher, que se chamava também Adá, até mesmo ela era filha de Elon, Eteu. Uma quarta mulher, que se chamava também Bazemate, que mudou o nome dela para Maalate, filha de Ismael, filho de Agar, Ismael, filho de Agar, com Abraão. Ok. E esta quinta mulher é Olíbama. Eu queria que você entendesse o que eu estou querendo te mostrar nesta noite. Algo interessante. Deixa eu te falar. O sentimento de Esaú mostrava que ele não ia dar certo, mas ia nascer ele queria. Você conhece alguém que sabe que alguma coisa não vai dar certo, e mesmo assim ele entra, e mesmo assim ela entra? Você conhece alguém? Você conhece alguém, tipo assim, que Deus não mandou ir para a Europa, não mandou ir para os Estados Unidos, não mandou ir para a África, não mandou ir para lugar nenhum? Deus quer a pessoa por aqui. A pessoa fala